Olá, benditos! Vamos seguindo pelo livro de Deuteronômio, agora no momento em que Moisés terminou o seu discurso para o povo de Israel e não havia mais nada a dizer, além de simplesmente encorajá-los para fazer o que Deus havia então ordenado. Observe que nesse momento Moisés está falando ao povo junto com os anciãos e os sacerdotes. Isso porque logo Moisés sairia de cena. O momento da sua morte estava se aproximando, mas a nação continuaria e a autoridade de Deus seria demonstrada através dos líderes civis e religiosos. Portanto, o povo não estava assumindo um compromisso com Moisés, mas estava se comprometendo com o Senhor em guardar os seus mandamentos. Quando o povo de Israel atravessasse o Rio Jordão para tomar posse da terra prometida, deveria construir um altar especial. Ele seria feito de pedra natural, sem o uso de qualquer ferramenta. Com essas pedras inteiras formando o altar, eles deveriam escrever nas pedras de forma clara todas as palavras da lei de Deus. Nós aprendemos aqui que qualquer coisa que nós possamos fazer para tornar a palavra de Deus acessível aos outros é uma bênção. Aliás, toda vez que a palavra de Deus é apresentada, ela deve ser apresentada de forma clara, compreensível, assim como nós fazemos aqui no canal Bendito. Todo aquele que ministra a palavra de Deus deve esforçar-se ao máximo para que ela seja compreensível a todos os que a ouvirem. Aquele altar de pedras era especial porque, além de ser usado para sacrifícios, também seria usado como um memorial da lei de Deus para o seu povo. Eles também deveriam realizar uma cerimônia de reafirmação da sua aliança com Deus. As tribos de Israel seriam separadas em 2 grupos, conforme a orientação do Senhor. Um grupo se reuniria no Monte Gerizim para proclamar as bênçãos que viria sobre os obedientes à lei de Deus. O outro grupo ficaria no Monte Ebal para pronunciar as maldições que viriam sobre aqueles que desobedecessem à lei de Deus. Deus ordenou que essa reunião acontecesse nos montes Gerizim e Ebal, porque toda a nação poderia ouvir a leitura da lei de Deus, porque o vale entre os 2 montes formava um anfiteatro natural devido ao contorno dos morros. Segundo alguns estudiosos, as próprias montanhas eram imagens da bênção e da maldição. Gerizim era cercada por todos os lados com relva verde, enquanto Ebal era estéril como uma rocha. A declaração das maldições seria feita pelos levitas em alta voz. Eles declarariam as maldições sobre aqueles que quebrassem a aliança e todo o povo deveria responder amém a cada declaração de maldição. E assim, do versículo 14 até o final do capítulo, são declaradas 12 maldições. Seriam malditos aqueles que fossem idólatras, os que desonrassem os seus pais, quem roubassem, as pessoas que fossem cruéis, os que pervertessem a justiça, os que vivessem em imoralidade sexual e assim por diante. Quando os israelitas, já na terra prometida, dissessem amém para as 12 maldições, estariam aceitando a lei de Deus, prometendo-lhe obedecer e concordando que mereciam ser julgados se lhe desobedecessem. Seria uma ocasião solene na história de Israel. O mais interessante nesse capítulo é que no momento em que todos são considerados culpados perante a lei, havia uma esperança ainda. No versículo 4, Deus ordenou que o altar fosse construído não sobre o Monte Gerizim, o Monte das Bênçãos, mas sobre o Monte Ebal, que era o Monte da Maldição. Nós precisamos da cobertura e do sacrifício expiatório exatamente no ponto em que os nossos pecados e falhas são revelados e a maldição de Deus é pronunciada sobre o nosso pecado. Nós sabemos que em Jesus Cristo nós não temos um relacionamento como no Antigo Testamento com Deus. Hoje nós esperamos ser abençoados, não por causa dos nossos méritos, mas por causa da nossa posição em Jesus. A maldição que nós merecíamos foi lançada sobre ele.
Embora possa haver uma maldição inerente de consequências da nossa desobediência ou mesmo alguma ação corretiva de Deus, na nova aliança Ele não nos pune ou nos amaldiçoa, porque tudo o que merecíamos no passado, presente e futuro foi derramado sobre Jesus. Aleluia! E no nosso próximo encontro, nós vamos ver as bênçãos que viriam sobre os obedientes e mais maldições sobre os desobedientes. Eu espero você aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até amanhã!